Muito boa noite a todos. Estamos começando agora a nona edição do ArbiTalks, esse diálogo que é promovido pela Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, Fiesp, pela PUC São Paulo e pela ABARB. Agradeço aqui ao professor Cláudio, que hoje não pôde estar conosco, Cláudio Finkelstein, e agradeço a Camila também, em nome da ABARB. Passo a palavra para a Camila, por favor. Obrigada, Lilian. Boa noite a todos também. Sejam bem-vindos à nona edição do ArbiTalks. Eu também vou fazer alguns agradecimentos antes de começar. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer à PUC São Paulo, na pessoa do professor Cláudio Finkelstein, por criar esse conjunto de conversas que a gente tem tendo desde o comecinho de agosto. Também queria agradecer à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CESP-Fiesp, principalmente na pessoa da Lilian, por nos ajudar a organizar e colocar em prática esse projeto. Eu também queria agradecer à ABARB, Associação Brasileira de Estudantes em Arbitragem, por apoiar essa iniciativa. E, por fim, mas não menos importante, em nome do professor Cláudio, eu queria agradecer aos nossos convidados. A gente tem 3 convidados brilhantes hoje, que eu tenho certeza que vão contribuir muito para o debate do tema. E o tema do nosso ArbiTalks hoje vai ser arbitragem e contratos e grupos empresariais. Só para introduzir os nossos palestrantes, o nosso primeiro palestrante é o Fernando Serech. Ele é CEO do Tozini Freire Advogados, responsável pelas áreas de contencioso e de arbitragem do escritório. É mestre em Direito Civil pela USP e faz parte do Conselho Consultivo de várias instituições de arbitragem e é reconhecido nacional e internacionalmente pela sua experiência em contencioso e arbitragem. Depois a gente tem o Eduardo Terashima, que também atua em contencioso e arbitragem no Demarest Advogados. Ele é doutorando, mestre e bacharel em Direito pela PUC São Paulo. Concluiu seu LLM pela University College London com menção honrosa, é coach do time da PUC de arbitragem e é professor convidado do curso de pós-graduação em arbitragem e em Direito Internacional do COGEAI da PUC São Paulo. E a nossa terceira convidada é a Bruna Barleta. Ela é coordenadora institucional do Instituto PROA. Ela trabalhou com arbitragem bastante tempo no Demarest Advogados também. É mestre e bacharel em Direito pela PUC São Paulo e tem LLM pela Columbia University. E só para explicar um pouquinho da estrutura do ArbiTalks para quem nunca assistiu a gente, a ideia é primeiro promover uma conversa entre os palestrantes com relação a algumas questões gerais sobre o tema arbitragem e contratos e grupos empresariais. E aí, no fim, a gente vai abrir o debate para o público. Então, se durante o webinar vocês tiverem qualquer pergunta ou qualquer comentário, e a gente espera que vocês tenham várias, é só ir colocando no chat do Facebook, que aí no final eu vou guardar 10 a 15 minutinhos para colocar eles para os nossos palestrantes. E feitos todos esses recados, acho que a gente pode oficialmente começar o ArbiTalks. Eu vou colocar a primeira pergunta para o Fernando Serech, mas aí, Terashima e Bruna, vocês podem ir comentando o que vocês quiserem adicionar. A primeira pergunta é, Serech, se você acha que incluir a cláusula compromissória em contratos empresariais pode servir como uma ferramenta de reduzir os custos de transação dos negócios das partes. Camila, antes de mais nada, agradecer o convite do Cláudio, teu convite, da Câmara de Arbitragem da Fiesp, da PUC. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Quando se analisa a conveniência de oportunidade de celebração de um contrato, as pessoas, o indivíduo leva em consideração, entre outros fatores, os custos de monitoramento do cumprimento do contrato pela outra parte, confirmação de pagamento de parcela, aferição de qualidade de produto prometido, entrega, alguns exemplos aqui de contratos mais básicos, e a eficácia dos remédios oferecidos pela lei e pelo contrato para o caso de inadimplemento das obrigações assumidas. Então, quanto maiores os custos, menor o interesse do indivíduo em tomar parte do negócio jurídico. Quando a gente fala de resolução de um conflito pelo judiciário, muita gente analisa isso não como um remédio, mas como quase como uma patologia, como uma doença em função de demora, em função de problemas. Se você é estrangeiro, o medo de estar sujeito a uma jurisdição de um outro país, de um outro estado. Então, algumas vantagens da arbitragem que, a meu ver, acabam sendo
consideradas como redução de custos de transação são a especialização, que você pode escolher um tribunal que conheça efetivamente do tipo de problema que você está discutindo, a rapidez, e junto com ela a questão de você ter uma decisão só, você não tem a possibilidade de recurso na arbitragem, a informalidade, já que você define a forma do procedimento com a outra parte, sentar adstrito aí, Código de Processo Civil, a determinados mandamentos, você pode convencionar a respeito do processo arbitral. Existe uma limitação e previsão de gastos. Muita gente fala que a arbitragem é cara, mas se você colocar a questão de custo no tempo, muitos casos você vai perceber que uma disputa no judiciário também pode ser bastante incômoda e cara. A questão da imparcialidade, que é uma premissa ressaltada em contratos internacionais, eu mencionei no início, o temor que cortes estatais possam vir a favorecer a parte nacional em detrimento da estrangeira. Acho que isso ainda existe quando a gente negocia contrato, quando a gente tem a execução de um contrato no território brasileiro. Até ouso dizer em determinados estados, em detrimento ou em comparação com outros. A questão da segurança jurídica, né? Óbvio que você pode ter uma surpresa com decisões arbitrais, mas normalmente as decisões causam menos surpresa. Se você, em alguns casos no judiciário, você deixa o processo correr exatamente contando com a questão do tempo e eventualmente se arrumando para lá na frente pensar em como pagar uma determinada indenização, uma determinada obrigação. No caso específico da arbitragem, você não tem essa possibilidade. E a vantagem final é a confidencialidade, em oposição à publicidade inerente aos casos do Poder Judiciário. Então, eu entendo que nem todos os casos você tem uma obrigação de sigilo, você tem em determinadas situações, quando você tem uma sociedade anônima, quando você tem alguma situação relacionada a mercado de capitais, esse sigilo é relativo, mas na maior parte dos casos você ainda conta com sigilo. Então, a minha resposta é afirmativa nesse aspecto. Obrigada, Fernando. Acho que é bem... Talvez nem todos os advogados considerem todos esses elementos quando eles estão redigindo um contrato e pensando entre ir para o judiciário ou ir para a arbitragem. Acho que todos eles são super relevantes. Tereshima e Bruna, vocês querem adicionar algum comentário? Bruna, você quer ir primeiro? Quer falar alguma coisa? Pode começar, Tera. Então, primeiro, boa noite. Primeiro, queria agradecer a Camila, o Cláudio, que não está aqui hoje, o orientador, inclusive, o time todo da Fiesp, Fiesp, da Câmara, por fazer o evento e agradecer ao Fernando e ao Bruno aí pela honra de ter eles como palestrantes. Enfim, será que ele estou bem? Acadêmica a resposta dele. O que eu colocaria, até uma ponderação que ele colocou, às vezes a arbitragem pelo cliente até é vista como mais cara, apesar de ser do que um processo judiciário. Que na arbitragem você paga custos não só do judiciário, o custo do processo, tem que pagar os honorários do árbitro, pagar todas as despesas do processo que são maiores. E aí, enfim, até uma questão, assim, já vi estudo nesse sentido, de custo da transação, essa também tem custo de oportunidade. Acho que será que ele falou isso um pouco. Uma arbitragem no assunto que você precisa de uma resolução rápida, por exemplo, você vai concentrar um custo, um ano e meio, 2 no máximo, aí, em média, vai ter um custo elevado nisso, mas vai ter uma decisão final. Eu acho que isso é uma coisa importante se colocar no Brasil, para o pessoal que quer advogar em arbitragem contencioso. Em 2 anos vai ter uma decisão final, equiparada a um título judicial, uma sentença judicial, que você vai poder executar aqui o devedor no bem
como se fosse uma sentença tramitada no julgado. Muitas vezes esse processo ele fosse para ser discutido no judiciário, ele ia demorar de 10 a 15 anos para a decisão final ser proferida. E isso, no Brasil, tem um negócio do custo Brasil, né? Que é, você está numa legislação em que você vai ter 12% ao ano de juros, tem a discussão da Selic ou não, mas você vai ter uma atualização monetária de 12% ao ano, mais inflação, mais uma incerteza, e todas as incertezas que o Fernando colocou, enfim, de judiciário que pode favorecer uma parte nacional ou uma parte local em detrimento de uma outra. E isso tudo traz uma incerteza e traz um custo adicional para a própria transação em si, para o próprio dia que foi feito. Então, quando você pensa que, por exemplo, você tem que advogar no judiciário brasileiro, ele vai falar, olha, se eu tiver que, vai ser mais caro aqui meu preço, porque se eu tiver que brigar com você em São Luís do Maranhão, algum lugar que seja a tua sede longe de São Paulo ou de qualquer outra sede mais neutra, isso é uma outra questão que tem que se colocar, vai custar mais caro, porque eu não vou conseguir recuperar meu dinheiro, eu vou ficar 15 anos preso, a minha dívida vai aumentar, eu não vou receber, vou ter uma série de problemas. Então, acho que isso também, se analisado, e é uma conta difícil de se fazer, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que apesar do custo total da arbitragem ser maior, talvez, e até mais concentrado, essa facilidade de arbitragem, ela pode, como diminuição desse custo do Brasil, que isso é só um dos fatores do chamado custo Brasil, dentro da transação, isso diminui essa questão para a parte. Dá mais segurança, como o Fernando colocou, para todas as outras questões que são discutidas, enfim. Obviamente, a especialidade é muito maior, a possibilidade de escolher o seu árbitro, que é um direito inerente da parte, e não pode ser, vai ser sempre respeitado a arbitragem. E a confidencialidade são outras coisas que eu também acho muito importante para diminuir esses custos de transação e para dar mais segurança para as relações. Mas é interessante pensar nessa questão de ter uma resolução em 2 anos, 1 ano e meio a 2, no máximo, versus uma resolução de 15 anos, e quanto que isso custa, não só para o bolso direto na hora de se colocar, mas quanto isso custa no preço do próprio deal, que está sendo da briga, enfim, de onde está surgindo a disputa. Obrigada, Tere. Acho que isso é muito importante mesmo, até para os advogados considerarem os tipos de disputas, né? Se é um contrato, às vezes, que vai envolver disputas societárias, que os sócios precisam de resoluções mais rápidas, vale considerar o custo que você falou da demora do judiciário, que às vezes pode ser que demore mais mesmo. Bruna, quer acrescentar? Vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, Camila, Cláudio, Fiesp, ABARB, e agradecer também Terashima Serek pela participação aqui. Acho que vocês já falaram muito bem, eu tenho pouquíssimas coisas a acrescentar. Eu acho que sim, a inclusão de uma cláusula arbitral reduz o custo de transação do negócio, e eu acho que, assim, o que eu posso acrescentar aqui é muito puxando o que o Terashima falou. Na questão de celeridade, você também tem um outro lado que é a possibilidade de escolha das partes. Então, as partes na arbitragem podem moldar o procedimento de acordo com o que elas precisam naquele momento. Então, você pode escolher, por exemplo, uma arbitragem expedita, que pode facilitar e diminuir os custos finais. Você pode escolher uma câmara que tenha custos mais baratos, e aí você já tem essa previsibilidade desde o começo, né? Desde antes da disputa, você já tem a noção de quanto você vai gastar naquele procedimento e se está de acordo com o valor que as partes têm em mente, têm disponível para isso. E aí eu acho que um outro ponto é em relação à confidencialidade da arbitragem, que, de fato, como o Serek colocou, existe a possibilidade do processo judicial ser confidencial também, mas a regra da arbitragem é essa. Então, para contratos que envolvam, por exemplo, segredo do negócio, é muito vantajoso para as partes ter essa confidencialidade e evita você revelar publicamente questões do próprio negócio que podem te prejudicar no futuro. Então, acho que esses 2 pontos que eu tenho para adicionar aqui, porque eu acho que a resposta já foi bem completa. Obrigada, Bru. Acho que a resposta unânime foi sim, pode diminuir os custos de transação, obviamente que vai depender do tipo de contrato e das disputas. Eu vou passar para a próxima pergunta, então, que eu vou colocar primeiro para a Bruna.
que é, hoje em dia, a gente tem visto que as relações empresariais, elas têm se tornado mais complexas, inclusive envolvendo um grande número, ou podendo envolver um grande número de partes e de contratos. E aí, se nessas relações as partes resolverem eleger a arbitragem como foro para dirimir disputas decorrentes dessas relações mais complexas, quais cuidados que as partes podem adotar ao redigir a convenção de arbitragem para evitar as grandes discussões procedimentais que normalmente são associadas à arbitragem multiparte, à arbitragem multicontrato? Acho que o primeiro ponto que eu colocaria aqui como resposta é que, em geral, as equipes de escritórios de advocacia que cuidam da negociação do contrato e do litígio, elas são equipes separadas. Então, acho que o primeiro ponto aqui é uma conversa entre o time de M&A, o societário, e o time de contencioso. Acho que é muito importante esse alinhamento para todo mundo estar na mesma página e todo mundo entender a complexidade de uma arbitragem com multiparte, né? Então, esse eu diria que é o primeiro passo nessa questão. Acho que é muito importante deixar expresso nos contratos quais empresas estão consentindo com a cláusula arbitral. Acho que esse é um problema que pode vir a surgir, a questão do consentimento, então se ele foi implícito ou se ele está lá expresso no contrato. Acho que quanto mais expresso tiver esse consentimento, menos problemas podem vir a ter durante o curso da arbitragem. E também deixar claro quais partes fazem parte dessa relação jurídica, né? Quais empresas do grupo estão dentro desse contrato e estão consentindo com a cláusula arbitral. Acho que um outro ponto bem importante é a previsão no contrato que, uma vez instaurado um procedimento entre um contrato que tenha um grupo econômico de um dos lados, todas as demais disputas que surgirem em relação a esse assunto, elas têm que ser consolidadas na arbitragem, ou pelo menos que exista uma previsão no sentido de que os árbitros vão ser o mesmo para disputas relacionadas. Isso porque os árbitros já vão ter uma familiaridade com o assunto, vai dar mais celeridade para as partes, maior eficiência na decisão e, assim, em última análise, vai trazer uma maior coerência em qualquer decisão que seja proferida. E aí também existe uma possibilidade que é você ter um contrato guarda-chuva que indique uma unidade nessa relação jurídica e a intenção das partes de ter qualquer disputa surgida daquela relação solucionadas pela via arbitral. Todo mundo está me ouvindo? Deu uma travada aqui, mas obrigada, Bruna. Teira, ou será que alguém quer acrescentar agora mais algum comentário? Pode ficar à vontade, será que eu vou? Primeiro, um comentário sobre o que a Bruna disse. A gente tem melhorado nos escritórios e tem conversado muito antes dos problemas acontecerem. Então, e eu sei que nos outros escritórios isso tem acontecido bastante. Então, algumas conversas entre o grupo do contencioso e arbitragem com o grupo do corporate que está fazendo os contratos, M&As, essas coisas. Vou contar até um segredo aqui. A gente botou um medo danado neles, dizendo, cláusula tem que ser simples, mas ela só vale para assim, nesta situação específica, com duas partes, e que você, assim, não vai mudar absolutamente nada. Se mudar uma coisinha, você tem que me chamar para escrever a cláusula de novo. E a gente percebe que isso, obviamente que não é só isso, a gente fica debatendo casos nossos, casos que a gente acaba conhecendo, casos que vão para o judiciário, que normalmente são aqueles que têm algum tipo de pepino no final das contas. No início, eu via muitos problemas. Então, a gente tinha contratos financeiros, 4, 5, 6 contratos financeiros, todos ligados. Eu lembro de um que era uma situação específica de um financiamento, no meio da história tinha um swap de ações, era bastante complexa a estrutura. E aí, eram 6 contratos. 4 tinham arbitragem na AmCham, tá? Um tinha arbitragem Fiesp, e o principal, que era um contrato, até por conta de operacionalização, era judiciário. Então, assim, bagunçou completamente a história para uma parte que não quer cumprir
o contrato, fica fácil você ir migrando. Se eu entro como arbitragem, ele me responde dizendo que é judiciário, se é Fiesp, não é AmCham. Hoje você vê menos essas situações. Bastante comum nos últimos tempos essas arbitragens relacionadas à construção, esses EPCs. E aí você tem, às vezes, 3, 4, 5, 6 empresas envolvidas nessa situação. A Bruna lembrou bem de um contrato guarda-chuva, mas, eventualmente, você tem que ligar esses contratos todos e, eventualmente, você tem que misturar essas partes, porque construção civil tem relacionamento com fornecimento de equipamento e tem fornecimento com alguma outra questão, por exemplo, um fornecedor, uma solução ambiental. E aí você vai pensar numa possibilidade de ter todas as arbitragens julgadas em conjunto. São situações que até fogem um pouco à nossa regra de dizer cláusula arbitral tem que ser simples, tem que ser direta. Às vezes você precisa de uma complexidade para resolver ou tentar resolver esses problemas de antemão. Mas é o que a Bruna disse, ter quando você tem uma situação como essa de grupo de contratos, não só grupo de empresas, pensar efetivamente que as cláusulas têm que conversar entre elas. Se possível, a minha recomendação é que elas sejam todas iguais, para que isso possa efetivamente funcionar. No caso específico de grupo de empresas, aí nós temos situações que fica mais difícil você prever de antemão, porque você não tem uma regra geral. Você pode olhar para a questão de as duas partes que assinaram, elas não são só elas que estão se beneficiando do contrato, ou, eventualmente, uma delas só assinou, a operação toda do contrato vai acontecer em relação a uma outra empresa. E talvez isso não seja visto de antemão no primeiro momento. Existem teorias que depois a gente tenta resolver isso, mas, obviamente, o que você conseguir desenhar do ponto de vista da cláusula inicial para essa situação é fundamental. A gente está cheio de casos no escritório, tenho certeza que vocês já viram no Demarest e em outras situações, outras situações que era impossível prever e que a gente tenta incluir partes nas arbitragens, até para que o resultado final tenha algum efeito e algumas vezes a gente se vê frustrado. Exato. Posso falar, Camila? Você quer pode. Não, eu ia passar isso. Depois eu faço um comentário para os três, mas pode continuar. Não, e assim, acho que o que a Bruna colocou e o que o Fernando colocou também concordo plenamente. Acho que tem que tomar esse cuidado. Às vezes é muito difícil, então às vezes a gente sabe como é que é a cláusula padrão do escritório. Às vezes tem várias previsões, com número de árbitros, forma de escolha, e às vezes é melhor deixar uma cláusula mais simples, já remetendo ao regulamento em si, para você evitar que você crie contradições entre as cláusulas. Então, isso é importante quando você tem em mente uma série de contratos ou contratos coligados. Tá? Então, esse é o comentário que nós precisamos ter. E muitas vezes é difícil também, porque o timing no contrato não necessariamente são os mesmos. Então, quando você está numa estrutura com contratos coligados, você começa com um contrato de investimento, depois esse contrato de investimento ele prevê uma assinatura de escritura de compra e venda, de outros contratos acessórios, e às vezes isso vai se perdendo, porque vai se colocando mais partes e vai se colocando mais, complexidade no meio. E aí, são dois comentários. Eu tenho primeiro um comentário, depois até uma questão que é para debater com o Fernando, mas acho que o primeiro comentário é: quando a arbitragem, na minha concepção, eu sempre disse isso, tem que ser simples. Então, uma arbitragem no contrato entre mim e a Bruna, se surgir, é uma coisa simples, você instaura o tribunal arbitral e você resolve. Quando você começa a ter uma rede de contratos coligados e outros tipos de complexidades, grupo de empresa, você começa a complicar. E, como o Fernando colocou,
Se você não tem minimamente contratos que tenham uma conexão, uma coerência entre si na cláusula de resolução de disputas, a disputa simplesmente não sai do papel. Simplesmente há uma trava no procedimento que você pode acabar que não tem a disputa, porque se você tem uma cláusula da CCBC, uma cláusula da Fiesp, ou uma cláusula judicial, você acaba que, ou vários tribunais ao mesmo tempo, contrato de construção, às vezes acontece isso, você acaba que tem dois tribunais constituídos, riscos de decisões conflitantes, e aí você, muitas vezes, tem que se socorrer ao judiciário. Tem até um caso, já há algum tempo, de uma concessionária, de uma consultora de uma hidrelétrica, que brigou as consorciadas brigaram entre elas e com a proprietária, tiveram que entrar com mandado de segurança para o próprio judiciário fazer a reunião dos procedimentos e determinar que isso fosse julgado com um processo só. Só que isso demorou-se assim anos e anos, porque a cláusula não estava bem escrita, porque você tinha espaço para criar dentro dessa complexidade. E às vezes não é simples de prever isso, não dá, porque por conta dessa questão do timing. E aí o que eu queria discutir aqui com os demais, os colegas, seria assim, até um exemplo que o Fernando colocou. Quando tem uma cláusula que determina Fiesp, outra cláusula que determina que seja CCBC, e um judiciário de contratos coligados, o que deve prevalecer? Né? Assim, na minha visão, eu antecipo aqui a minha resposta, como a arbitragem ela é uma exceção à regra do judiciário, em tese, se você tem um conflito desse, quem vai ter que resolver a disputa no fim do dia vai ser o judiciário, especialmente se houver uma necessidade de consórcio passivo para a resolução da disputa. Então, aí todo esse esforço de se colocar arbitragem, em tese, por conta dessa característica, na minha visão, assim, eu queria ouvir até a opinião dos outros, isso deveria ser discutido no judiciário, que é a regra geral. Né? A arbitragem, a gente vai até discutir um pouco isso, depende do consentimento. Se uma das partes não tem consentimento, pelo contrário, fala que quer judicial, muito difícil você discutir isso na arbitragem ignorando esse fato, na minha visão. Se eu puder complementar aqui, acho até que a gente está facilitando a discussão, porque a gente está pensando numa arbitragem doméstica, né? Se a gente pensar numa arbitragem internacional, com partes de nacionalidades diferentes, com sedes em países diferentes, a situação fica muito mais complexa. E aí, nem sei a resposta, não sei nem se tem uma resposta certa, né? De quem decide se vai para a Corte Nacional do país em que a primeira arbitragem foi instaurada. Enfim, vou colocar aqui para a gente discutir também. Você vê que naquele meu exemplo, em que você tinha 5 contratos, 4 com arbitragens, mas diferença de instituições, e um caso era judiciário, o que a gente acabou tentando fazer, de uma certa forma, foi tentar isolar aquele contrato e discutir todos os outros elementos com base no que dispunham os contratos que falavam em arbitragem. Tá? E a gente até conseguiu chegar no consenso. Hoje eu diria que eu sempre iria prevalecer Fiesp, porque nós estamos aqui num evento patrocinado pela Fiesp, mas o fato é muito difícil você isolar objeto. Essa é uma outra coisa. Eu já vi contrato único com 2 ou 3 cláusulas de arbitragem e as pessoas tentando definir, para este objeto, essa cláusula que vai valer, para este objeto, uma outra cláusula. Posso até dizer o caso, porque é público, o caso da Bengua, o contrato tinha pelo menos 2 cláusulas de arbitragem. Uma CCBC e a outra ICC. A gente conseguiu conviver, no final das contas, mas isolar o objeto de arbitragem numa situação como essa é muito difícil. Vocês sabem por experiência, a gente acaba misturando argumentos, misturando a questão de operacionalização do contrato, ou da operação, ou da situação, que é muito difícil você fazer isso. Eu acho que não vai ter uma resposta certa ou errada, acho que também
vai de cada parte do tribunal arbitral, do judiciário que for interpretar as cláusulas, tentar olhar a vontade das partes para ver, não, esse deveria ser o principal contrato, o contrato que ia abranger esse objeto. Realmente é difícil, como o Serek falou, você separar os objetos. Talvez uma coisa que, se surgir situações assim, é uma arbitragem ficar suspensa enquanto a outra continua, se puder, se uma das arbitragens estiver disposta a fazer isso, para que não haja risco de decisões conflitantes, ou então se pudesse ter algum canal de comunicação entre as câmaras, talvez isso pudesse ajudar na existência de várias cláusulas relacionadas à mesma relação. Mas realmente é uma situação complicada, também não tenho uma resposta que solucione isso tudo. E aí, aproveitando as complicações que surgem com relação a arbitragens multiparte e multicontrato, eu vou colocar essa para você. Vocês mencionaram que quando a gente trata de disputas envolvendo grupos de empresas, a situação complica um pouco mais. E existem algumas teorias para você tentar vincular terceiros que, em tese, seriam não signatários à cláusula, para participar da arbitragem. E eu queria saber se vocês acham que essas teorias elas acabam flexibilizando o consentimento em prol da realidade comercial desses grupos de empresas e em prol da eficiência da arbitragem. Eu acho que essa pergunta ela tem muito a ver com essa discussão que a gente estava tendo agora, anterior, enfim, com a complexidade das transações e dos deals, você tem cada vez mais contratos coligados, operações com diversos contratos, grupos de empresas interagindo. E isso é um ponto de atenção mesmo que nós devemos ter como advogados e como conselheiros das partes que estão fazendo o negócio. Com relação a essa questão da extensão da cláusula arbitral e se há flexibilização ou não, eu particularmente acho que a flexibilização ela tem que ser absolutamente excepcional. Eu acho que o ponto central, uma das pedras centrais da arbitragem é a autonomia da vontade, o consentimento da parte. Então, para que haja uma extensão de uma cláusula arbitral ou de um efeito de uma cláusula arbitral para o terceiro que não é signatário da arbitragem, tem que ter elementos fáticos muito fortes. E aí, assim, a gente reporta, obviamente, para o casuístico. Eu acho que você precisa ter, você não pode dispensar ou flexibilizar o consentimento, porque essa não é a regra. Então, assim, por mais que a gente goste de arbitragem, por mais que a gente goste de discutir arbitragem, tem todas as vantagens, que a gente discutiu muitas delas aqui. Eu acho que a base da arbitragem é o consentimento, né, voluntário da parte para determinadas disputas. Se não houver esse consentimento, tanto o tribunal arbitral, né, quando está decidindo isso com base no competence, ou o próprio judiciário, se for eventualmente decidir isso, ele deve olhar muito, muito para o consentimento. E mesmo quando essas circunstâncias fáticas elas são analisadas para estender a cláusula, eu acho que tem alguns pontos que são importantes também serem analisados. Então, por exemplo, contrato coligado. Tem que ver se, de alguma forma, aquela parte que não é signatária da arbitragem ou da cláusula arbitral, ela agiu positivamente, até eu digo, no sentido de anuir com essa cláusula, ou de entender que ela estava dentro de um contexto onde ela poderia ser sugada pela cláusula. Né? Você vai disso, podem surgir diversas questões, que a adesão no minoritário em estatuto de empresa SA, que, enfim, não tem direito de nada, ele tem que discutir qualquer coisa em arbitragem porque está no estatuto. Será que ele com isso ou não? Ou até cláusulas onde a parte não assinou, é silente a questão e ela é colocada simplesmente porque ela, em tese, reconheceu-se um grupo de empresas, com contratos coligados. Então, acho que para ter essa coligação, você tem que ter um elemento fático muito forte, né? E para grupos de empresas, por exemplo, nessa linha, então você tem que ter empresas que estão falando uma em nome da outra, efetivamente ter elementos fáticos que demonstram que a administração de uma é a mesma da outra, ter assinaturas de pessoas representantes em nomes da outras, dependência até de bens e econômica entre uma e outra. Se houver, se pura e simplesmente, acho que a questão de grupo econômico, só porque é do mesmo grupo e simplesmente tem que ser
estendida a cláusula, eu olho com reservas isso. Eu acho que é importante, até isso vai na linha, isso falando do Brasil, né? A jurisprudência foi nesse sentido, eu acho que houve até a chamada aí reforma da liberdade econômica, a emenda da liberdade econômica, onde que no Código Civil se endureceu mais esses requisitos para que haja a desconsideração da personalidade jurídica. Não simplesmente existe o grupo, existem vários requisitos que vocês têm que preencher, especialmente no âmbito civil, para que haja isso. Eu acho que, da mesma forma, isso tem que ser olhado para a extensão da cláusula arbitral com essa ressalva. Não é simplesmente porque é um grupo de empresas. Se as duas empresas, apesar do mesmo grupo, terem administrações distintas, forem representadas por pessoas distintas, houver uma negociação absolutamente distinta e papéis distintos dentro da negociação. Eu acho que aí é mais complicado falar em extensão de cláusula arbitral. Mas ainda quando existe eu já vi casos, enfim, que existem casos, inclusive, que, apesar de ser do mesmo grupo, para relacionados, existe, por exemplo, uma cláusula onde se declara o judiciário. Uma das partes tem judiciário dentro do contrato. E aí, se relativizar isso, eu também acho que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de questão, porque a arbitragem ela é baseada no consentimento. E se não há consentimento, e se há um consentimento ou uma situação expressa em não ter arbitragem ou ir ao judiciário, eu acho que isso tem que ser visto com muita ressalva. Mas é uma questão, como o Fernando colocou, que é cada vez mais em voga, cada vez mais sendo discutido nesses dias e tem que ser olhada com essas ressalvas que eu acho que preservando sempre o consentimento da parte. Obrigada, Tere. Eu confesso que quando eu pensei nessa pergunta foi porque eu tenho lido eu gosto muito do tema e eu tenho lido algumas críticas a todas essas teorias que tentam vincular a pessoa que é não signatária por um consentimento implícito, falando que, na verdade, elas estão criando um consentimento artificial para tentar compatibilizar a arbitragem com a evolução do direito, com as relações que vão ficando mais complicadas. E aí eu aproveitei que eu ia ter 3 pessoas que eu admiro muito para ouvir a opinião de vocês. Mas eu vou passar, então, para o Serec ou para a Bruna, quem quiser começar, para complementar. Posso, Serec? Vai lá, Bruna. Vocês estão me ouvindo? Acho que travou aqui. Eu estava no modo. Vai em frente, Bruna, desculpa. Bom, acho que o Terashima colocou muito bem. Eu concordo que a flexibilização do consentimento, nesse caso, ela tem que se dar num caráter muito excepcional, porque o core da arbitragem, o que sustenta a arbitragem é o consentimento expresso das partes, é a vontade das partes de se submeter a uma via alternativa de resolução de conflito. Então, acho que quando se faz essa análise do consentimento implícito, é muito importante levar em conta se as outras empresas desse grupo, elas tiveram alguma participação na negociação do contrato, se elas participaram da execução do contrato, se elas têm alguma representação de fato ou até implícita, mas no negócio jurídico. Então, todos esses elementos, eles ajudam a construir esse consentimento implícito, mas eu acredito que esses elementos eles têm que estar muito evidentes para você justificar a extensão da cláusula arbitral quando não houve um consentimento expresso. E aí, sobre essas teorias que a Camila levantou agora, eu fui ler também um pouco sobre, acho que não tanto quanto a Camila, mas a curiosidade bateu também. E acho que uma das teorias que eu li é sobre a equidade, né, que justificaria o ingresso de uma outra empresa do grupo econômico por uma questão de equidade. Então, para não ser uma injustiça às demais empresas do grupo, que você anulasse a participação de uma delas. Não envolve o consentimento aí, mas eu fiquei um pouco reticente quando eu li isso, porque eu acho que a arbitragem, pelo menos a vontade das partes de se submeter à arbitragem, ela não é baseada em justiça ou injustiça, ela é muito mais baseada em elementos fáticos. E se você entra nessa outra questão de ser justo ou injusto para o grupo como um todo, eu acho que você tem um risco de se perder na questão do consentimento das partes. Posso comentar, Camila?
Na verdade, eu só não me colocar em oposição aos dois para falar quase a mesma coisa. Na verdade, eu sou mais flexível, eu acho que existem situações, e as situações que vocês mesmos descreveram. Participação no contrato, participação na negociação do contrato, às vezes participação na rescisão do contrato, que justificam a extensão da cláusula compromissória, da cláusula arbitral. A gente vê situações de um M&A, por exemplo, que está sendo negociado entre 2, 3, 4, 5 empresas, claramente o controlador negociando em nome de todas, e aí ele define, olha, mas o veículo da transação é esse aqui. Né? E o veículo da transação, por acaso, é uma empresa recém-constituída que é uma casca e que não tem nenhuma capacidade financeira para absorver qualquer tipo de indenização, de reposição ou qualquer coisa do gênero. Nessas situações, me parece claro que, havendo a interferência dessa controladora, mesmo ela não sendo signatária da cláusula, ela deve participar. E esses casos parecem que só surgem na doutrina, mas eu já tive situações, até como árbitro, de ter que analisar Stoppel, de ter que analisar todas as outras figuras em função de uma tentativa de inclusão de um terceiro numa discussão sobre, e é uma discussão que acabam aparecendo terceiros, de não compete em M&A, em que efetivamente vão aparecer terceiros, porque você, muitas vezes, não é o signatário diretamente pessoa física ou signatário pessoa jurídica que vai competir lá na frente. Em algum ente terceiro ligado a ele, eu sei que as cláusulas de não compete acabam sendo abrangentes, mas a cláusula em si, relativa à responsabilidade, ela pode não resolver o teu problema da inclusão de uma determinada parte na arbitragem. Então, alguma flexibilidade eu acho que a gente acaba tendo que ter, mas aí concordando com vocês, desde que você tenha um elemento de conexão entre o contrato, a sua execução, a sua rescisão ou qualquer outra questão relacionada à operação desse contrato que possa trazer essa parte para a arbitragem. Então, eu discordo, no final das contas, usando um pouco dos elementos. Nas exceções que vocês disseram, eu acho que é possível essa extensão. Não, eu concordo, só vou comentar, acho, eu concordo com você, Fernando. Acho que nessas condições é possível, sim, só acho que tem que ter essa questão mais flexível, não, olhar bem para o consentimento e tal, porque às vezes eu já vi situações também que, como a Camila colocou, às vezes parece que está invertendo a lógica do assunto, que é dar equidade, porque dá proteger para ser mais justo, mas esquecendo que a regra não é arbitragem. Óbvio que nas situações em que existem esses elementos, eu concordo plenamente na extensão. Tal. É que essas teorias, até que a Camila acho que mencionou, você acaba talvez correndo o risco de inverter a lógica de, olha, vamos prestigiar a arbitragem e tal, isso até põe em risco, porque a partir do momento que o judiciário começa a olhar essa situação, ele fala, não, você não pode fazer isso, e você começa a minar o instituto. Né? Eu vou complementar aqui que eu também sou a favor da flexibilização, mas nessas situações específicas e que sejam muito bem justificadas. Acho que estender por estender, sem uma análise profunda do que está sendo feito, eu acho que é contra o consentimento na arbitragem. Obrigada, gente. Vocês me ajudaram muito com as dúvidas que eu tinha. Eu acho que acaba sendo essa flexibilização, até porque se você analisar a participação do contrato, a execução do contrato, às vezes não é a participação e a execução com relação à cláusula compromissória específica, mas com relação ao negócio, e mesmo assim existem algumas teorias, em alguns casos, que justificam você vincular esse terceiro que participou de todo o contrato, ainda que não seja essa relação direta com a cláusula compromissória. Agora, saindo um pouquinho da discussão de multicontrato e multipartes, não sei se ela simplifica ou
complica mais, mas eu vou colocar ela de volta para o Serec primeiro, que é se vocês acham que as cláusulas compromissórias inseridas em contratos de franquia devem observar os requisitos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, e também se as cláusulas inseridas em estatutos sociais de companhias abertas devem observar esses requisitos, especialmente porque eu, pelo menos, tenho visto com o surgimento dessas disputas entre minoritários e companhias, algumas decisões da Justiça Federal afastando a cláusula compromissória exatamente porque ela considera que, com relação aos acionistas minoritários, eles deveriam ter cumprido com os requisitos do artigo 4º, parágrafo 2º, para terem dado consentimento à cláusula compromissória. Vamos lá, Camila. Em relação ao contrato de franquia, minha resposta é afirmativa. Eu acho que ela deve obedecer os requisitos do artigo 4º, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz: nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. Eu acho que os contratos de franquia, eles justificam. Eu até estava olhando jurisprudência do STJ e tem duas decisões, uma delas bastante recente, que é de fevereiro desse ano, entendendo a invalidade da cláusula compromissória no contrato de franquia, exatamente pela falta desses elementos quando da discussão do contrato. Lembro até de uma discussão que eu tive, que não era contrato de franquia, na verdade era um outro contrato complexo, era de derivativo financeiro. E como era um contrato complexo proposto por banco em relação a uma empresa grande, uma companhia, se levantou essa discussão de cláusula de adesão. E houve a discussão sobre a cláusula de adesão. Por sorte, o banco tinha os documentos bem guardados, e essa cláusula, além de... não havia uma assinatura do lado específico, do lado da cláusula. Poderia dizer até que eu não tinha exatamente esses elementos, mas eu tinha todos os e-mails guardados de discussão entre os departamentos jurídicos da instituição financeira e da empresa com a discussão específica dessa cláusula. Então, eu mostrei que não era um contrato de adesão e não era uma adesão no caso específico da cláusula. Eu não acho que, no caso dos estatutos sociais, exista essa discussão. Acho que nós não estamos falando de um contrato de adesão, acho que nós estamos falando de quem compra ações no mercado tem algum tipo de sofisticação para conhecer essas questões, particularmente quem vai a uma disputa relacionada a um estatuto social tem mais sofisticação e poder financeiro ainda. Então, nós não estamos falando aqui em proteger o mercado, impedir o acesso ao judiciário, ao grande mercado de ações. Então, minha resposta não é afirmativa nesse aspecto. Tem também uma decisão que eu não gosto nada, recente, do STJ, num caso específico até da Petrobras, que é um pouco mais complexo eu, na verdade, eu digo que eu não gosto porque eu tenho um caso muito parecido e essa decisão pode afetar o caso. Então, eu não sou imparcial nessa discussão. Mas em relação, só para ficar aqui no começo, em relação à inclusão da cláusula arbitral nos estatutos de companhias abertas, eu não entendo que a gente tenha a mesma situação do artigo 4º, parágrafo 2º, não. E ainda mais com a reforma da lei da arbitragem e a possibilidade de recesso nos casos em que a cláusula foi inserida posteriormente à aquisição das ações. No caso de aquisição posterior de ações, acho que sabendo que já existe um estatuto, sabendo que ele prevê arbitragem e a pessoa compra a ação, me parece completamente descabido ela não estar vinculada a essa cláusula.
Acho que agora foi. Obrigada, Serec. Eu vou passar para o Tereshima ou para a Bruna, quem prefere começar. Posso fazer um comentário rápido, até por questão do tempo, mas eu concordo com o Serec. Eu acho que essa questão vai no contrato de franquia, você tem essa hipossuficiência, contrato de adesão, isso que é colocado dentro das discussões até do STJ, acho que a Nancy tem um lado desse sentido, então entendo que tem que seguir sim o regime do artigo 4º, parágrafo 2º, se não me engano, para contrato de franquia, que difere bastante de um investidor ou de minoritários que estão dentro de ações onde tem o estatuto, onde isso é público, onde as partes são mais sofisticadas e, portanto, também precisam se submeter a esse tipo de questão. E aí eu acho que aqui até caberia colocar uma discussão de, caso isso não seja verdade, você acaba por viabilizar a organização da empresa. Porque se vale para um, não vale para outro, só que a empresa está funcionando e ela tem toda a regra interna de governança corporativa, de todas as questões que ela tem que se reger internamente. Então, se você começa a flexibilizar para um e não para outro, você simplesmente inviabiliza a administração da empresa. Eu acho que tem algumas decisões nesse sentido até. Tem que valer sim, caso contrário, você acaba que você não deixa a empresa se organizar. Eu acho que em fatos mutantes aí, guardadas as devidas proporções, você tem até propostas, enfim, mercados onde a arbitragem é obrigatória. Né? Então, a comercialização de energia elétrica, a arbitragem é obrigatória, os players estão lá, se não for arbitragem, ele discute. Então, isso está dentro do edital, está dentro dos contratos. Para participar, ele obrigatoriamente tem que discutir arbitragem. E justamente aí sim, talvez um argumento sistêmico se aplique, porque também, caso contrário, você acaba que viabiliza uma série de questões, viabiliza um funcionamento de mercado específico, até um organismo independente como uma empresa. Então, acho que essa resposta, concordo com o Fernando no sentido de que para a dentro do estatuto isso tem que ser visto de uma forma diferente, não como dentro da hipótese do artigo 4º necessariamente, que é o contrato de franquia. Bom, em relação à primeira parte da pergunta, estou de acordo. Acho que o contrato de franquia ele acaba sendo um contrato de adesão, sim, e tem que ter um consentimento na forma do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem. Mas em relação à segunda parte da pergunta, eu vou discordar aqui, vou ser um pouco polêmica. Eu acho que, eu entendo que em relação ao acionista minoritário, a cláusula arbitral inserida no estatuto, ela pode sim representar uma forma de abuso de poder dos controladores. E aí, nesse sentido, que eu entendo que deveria sim haver um consentimento expresso por todos os acionistas em relação à arbitragem. E aí eu até fui pesquisar e eu encontrei um julgado do TJ aqui de São Paulo, de 2016, também nesse sentido, falando justamente isso. A decisão do tribunal foi por suspender a cláusula arbitral, por entender que foi sim um abuso de poder e que estava obrigando os acionistas minoritários a ter um custo muito maior do que eles teriam num procedimento judicial, que eles poderiam, inclusive, contar com justiça gratuita. Obrigada, Bruna. Eu tendo a ser a favor do entendimento do Tereshima e do Serec. O caso da Petrobras que o Serec mencionou, não sei se é o conflito de competência ou não, mas se for, é o caso do nosso escritório e a gente também discorda completamente do entendimento da STJ, mas é curioso porque como a gente acabou se envolvendo bastante no tema, a gente participou de alguns congressos internacionais e fora, pelo menos, os escritórios de fora tendem a achar bem estranho a inclusão de uma cláusula compromissória que preveria uma arbitragem quase que obrigatória para os acionistas. Mas aqui no Brasil eu tendo a concordar com o Tereshima e com o Serec. Mas feitas essas considerações, a gente passa então para as perguntas, até por causa do tempo. A gente tem 3 perguntas. A primeira é do professor Cláudio, que aparentemente estava assistindo o webinar. Deixa eu só abrir ela aqui.
A pergunta é, nesses casos multicontratos em que existem várias cláusulas compromissórias para diferentes câmeras arbitrais, ou até mesmo várias arbitragens na mesma câmara, seria factível esperar que os vários tribunais colaborem entre si, porque em tese não haveria óbice para isso. Eu posso começar. O ideal seria isso, o que a gente vê na prática não é. Eu não tenho assim casos envolvendo mais de duas arbitragens em função de contratos desse tipo, mas é uma dificuldade imensa você não só ter colaboração de tribunais, como você às vezes usar prova de uma arbitragem na outra arbitragem, ou tentar algum tipo de interferência em uma das arbitragens em função de algum acontecimento da segunda. Não que você não faça, você faz, normalmente você tem algum tipo de oposição da outra parte, e aí você tem pelo menos do ponto de vista de tempo, um alargamento aí das duas arbitragens. Essa foi a minha experiência. Então, não é tão fácil nos casos em que eu vivi, não é tão fácil essa utilização. Eu até vou mencionar um dos casos que é curioso. A gente tinha, de novo, eu sei que eu sou meio chato porque eu fico falando de Abengoa o tempo inteiro, mas nesse caso tem tanto exemplo. Nós tínhamos arbitragem na CCBC e nós tínhamos duas arbitragens na CCI. No caso da CCI, você tinha uma situação de discovery e foram apresentados determinados documentos, e dois documentos eram e-mails em que envolviam a participação de advogados. Claramente, a outra parte errou e apresentou documentos com privilégio de segredo profissional, comunicação advogado-cliente. Eu queria usar os documentos nas duas arbitragens, só que eu comandava a arbitragem no Brasil, e um escritório americano comandava a arbitragem em Nova York. Na arbitragem em Nova York, nós não conseguimos usar os e-mails por proibição direta do presidente, porque haviam regras éticas em Nova York em relação à utilização desses documentos divulgados por engano pela outra parte. No caso brasileiro, a regra básica é: você obteve o documento de forma legal, você apresenta o documento porque ele está em sua posse e você não fez nada de legal para consegui-lo. Então, você vê algumas situações em que o e-mail era importante para os dois casos, e mesmo com discussões diferentes, de temas diferentes, e você teve impedimento de utilização de um documento em um dos casos. Obrigada, será que é até legal ver esses casos práticos, assim como essas questões vão se desenvolvendo na prática. Teira, eu vi que você desmutou, você quer comentar? Não, é super rápido. Eu não tenho essa experiência prática, não me lembro de dois, mas dois procedimentos em câmaras diferentes, instituições diferentes, mas imagino sim que exista uma grande dificuldade caso isso aconteça. O ideal, como você falou, seria que isso houvesse uma conversa, mas aí você tem uma série de empecilhos, às vezes a lei aplicável, imagino que o discovery americano é diferente do discovery inglês, que é diferente da produção de prova no Brasil, fora as regras e os interesses das câmaras, enfim, é uma questão complicada, porque cada uma é independente, ninguém está em estado de dependência com ninguém, não existe um conselho de câmaras, então é bem complicado. Quem sabe um conselho de câmeras ajudava, né? Mas, Bru, quer acrescentar mais alguma coisa ou passamos para a segunda pergunta? Não, acho que em teoria sim, deveria sim haver uma cooperação, mas acho que é isso que os dois falaram. Na prática é muito complicado. Acho que se você pensar numa arbitragem doméstica e você pensar que a comunidade arbitral em determinado país ela é um pouco mais restrita, a colaboração pode até ser um pouco mais fácil. Mas tem outras questões, enfim, sigilo, e aí na prática acaba sendo uma situação que acho que poderia
assim, idealmente ela deveria ser evitada. Obrigada, Bru. Eu vou passar então para a segunda pergunta, que é do Thiago Zanelato. Ele perguntou: é possível estabelecer critérios gerais para a aplicação de cada uma das teorias, eu imagino que sejam as teorias de terceiros não signatários, de forma a garantir um certo grau de segurança jurídica, ou a análise deve ser realizada caso a caso sempre? Na minha opinião, rapidamente, como a gente colocou, eu acho muito difícil, é casuístico, tem que analisar caso a caso, mas para mim o threshold dessa fertilização ela tem que ser alto e tem que ter o consentimento dele, porque aqui você está incluindo um terceiro, óbvio, nos casos em que você tem uma casca, uma shell company, que é o veículo somente, você tem toda a negociação liderada pelo controlador, e aí tem que se estender essa cláusula para ele. Eu acho que nesse caso existe um forte fático para se colocar, como o Serek falou, mas vejo assim, criar uma regra para isso agora, acho que o threshold tem que ser alto, não consigo pensar numa regra que não seja isso, dessa verificação de elementos fáticos que indiquem o consentimento e a concordância dessa parte, ou ao menos essas condutas positivas de que ela estava agindo em nome de outra e atuando na negociação em nome da outra parte. Acho que são esses os elementos que a gente precisa olhar, precisa verificar isso. Bom, eu concordo com o Terashima. Acho que existem alguns casos, especialmente de arbitragem internacional, que eles estabelecem alguns critérios, assim, critérios que vão acabar sendo amplos, como determinar que a parte realmente participou da negociação, ou que ela participou da execução do contrato, ou que, bom, como todos os elementos que o Terashima colocou, né, que a parte assumiu a função da outra, que era de fato a contratante. Existem alguns casos que listam esses critérios, mas eu concordo que tem que ser uma análise casuística, não dá para você ter uma lista fechada, porque é uma situação muito sui generis, no final das contas. Eu concordo plenamente. É difícil você definir elementos de conexão de antemão. Como a Bruna mencionou, como o Terashima mencionou, essas questões de intervenção no contrato poderiam ser, mas mesmo elas só podem ser pobres numa análise específica de determinado caso. Então, tem que ser realmente casuístico. Vou então passar para a terceira pergunta, e acho que a gente vai receber mais uma já já. A terceira pergunta, também do Thiago, é: pode o juiz declarar a invalidade da cláusula compromissória inserida em contrato de franquia antes da manifestação do árbitro sobre o assunto? Alguém quer começar? Eu posso começar. Confirmando aquilo que eu mencionei, entendo que sim. Acho que aqui não é um exame, não estamos falando de competência, nós estamos examinando a questão da constituição efetiva da obrigação aqui, ou do contrato entre as partes em relação à cláusula arbitral e um requisito específico da lei para a validade dessa cláusula. Então, entendo que há possibilidade daqueles casos, talvez até mais específicos e mais raros, em que existe, sim, essa possibilidade de exame do judiciário anterior. Concordo com o Serek, acho que é uma questão de consentimento, e aí a invalidade ela seria uma análise prima facie, e por causa disso o judiciário poderia fazer antes da análise dos árbitros. Também vejo da mesma forma, mas para colocar uma pimentinha na discussão, já vi algumas decisões no sentido de que até quando a cláusula existe, quando é prima facie, tem mais exemplos do que eu participei, o escritório participou, em que havia uma discussão de falsidade da assinatura, falsificação da assinatura, o tribunal, o STJ, extinguiu o processo, enfim, determinou que fosse analisado primeiro pelo árbitro pelo competence competence.
Então, nesse caso, analogicamente, fazendo essa analogia, eu não vejo como um absurdo uma decisão do judiciário dizendo, olha, extingo porque isso tem que ser primeiro crivo do árbitro. Apesar de eu concordar com vocês que é uma questão objetiva, tenho já um dispositivo específico na lei, inclusive tem jurisprudência e precedentes da STJ, mas não duvido procurar achar decisões dizendo que, cara, extingo essa discussão porque pelo competence tem que ser primeiro declarado pelo árbitro, o que para mim também é uma falta de eficiência e também prejudica a arbitragem, né? Acho que nesse ponto, porque é o tipo de caso que deveria sim ser analisado pelo judiciário prima facie. Eu acho que isso já daria outra discussão inteira de um Arbitalk só sobre competência e competência. Mas eu passo então para a última pergunta, que é do Caio Pazinato. Ela é meio longa, então prestem atenção. Se o tribunal arbitral defere medida contra uma empresa que não é parte na arbitragem, mas pertence ao grupo empresarial de uma das partes, expedindo carta arbitral para dar cumprimento a essa medida, por exemplo, arresto de bens ou exibição de documento sigiloso, pode o judiciário se recusar a cumprir a carta arbitral por entender que o tribunal arbitral não possui jurisdição? Qual o grau de escrutínio sobre a questão? Ou seja, fica o juiz sujeito a uma análise prima facie da jurisdição arbitral ou, em se tratando de terceiro que não é parte, pode realizar cognição profunda? Eu confesso que não entendi na pergunta. Eu também, mas eu vou dedurar o Caio aqui, que a gente teve essa discussão hoje à tarde. Então começa, Bruno. Eu não estou muito convencido com as conclusões que chegamos. Camila, então, seria legal se você conseguisse resumir a pergunta. Exato. Espera aí. Eu acho que assim, se o tribunal deferir uma medida contra uma empresa que não é parte da arbitragem, mas pertence a um grupo de companhias de empresas, e aí eles pedem carta arbitral para o judiciário para dar cumprimento a essa ordem. Quando o judiciário ele pode se recusar a cumprir essa carta arbitral porque ele entende que o tribunal não tem jurisdição sobre esse terceiro, ele tem um grau de escrutínio maior para poder fazer essa análise, acho que em sede analisando uma carta arbitral ou não? Bom, eu vou começar aqui, porque como eu já discuti isso hoje à tarde, eu entendo que o judiciário pode sim se recusar a cumprir essa carta arbitral, porque o tribunal não tinha jurisdição sobre esse terceiro. A gente está falando de uma situação em que não houve a extensão do consentimento, então não houve a extensão da cláusula compromissória a esse terceiro, e portanto, o tribunal não poderia ter proferido uma sentença no sentido de cumpra-se. Então, essa é a minha posição, mas vamos discutir aqui. Eu até para dar mais elementos para o Caio, senão ele vai ficar com um só, eu vou discordar da Bruna e vou dizer, não, ele não tem competência para esse exame. A matéria foi examinada pelo árbitro, que entendeu, por alguma fundamentação, que a medida poderia ser estendida a uma empresa do grupo. Então, entendo que o judiciário não teria o juiz não poderia fazer isso, nem de ofício, nem provocado pela outra parte. Há um exame efetivo da sua competência, parece implícita, quando o árbitro, ou os árbitros, ou o tribunal tomam essa decisão, então entendo que não. A minha primeira impressão também é que não, porque a carta arbitral, até outro argumento a carta arbitral como uma carta precatória. Então, o tribunal arbitral, que tem poder jurisdicional, ele manda expedir para um órgão judiciário, que tem poder de polícia, cumprir. Então, não acho que o juiz tenha, no âmbito da carta arbitral, poder para discutir esse mérito do que já foi discutido no tribunal arbitral, que vai proferir uma decisão, e por mais certo ou errado que ela seja, essa terceira parte ela vai ter um meio depois de combater isso, mas acho que não é a carta arbitral. A carta arbitral, eu abri aqui a lei, ela fala: o árbitro ou o tribunal arbitral poderá expedir carta para que o órgão jurisdicional nacional pratique ou determine.
Então, pelo que está na lei, inclusive, é praticar ou determinar o cumprimento na área de competência territorial de ato solicitado pelo árbitro. Então, ele não tem a lei também não dá para ele essa discricionalidade de falar aqui eu acho que não, de nada. Ele tem que cumprir como se fosse uma precatória. Né? Eu acho que, só para contextualizar melhor vocês, a nossa discussão era no sentido de o terceiro não foi chamado para discutir a situação na arbitragem, foi surpreendido por uma decisão que ele não fez parte, ele não teve nenhum meio de defesa. E aí foi seguindo esse raciocínio que a gente chegou à conclusão que o judiciário poderia se recusar a cumprir com essa decisão por afetar um direito de terceiro que não teve nenhum outro meio de defesa anterior. Mas então você defende que exista um contraditório dentro da carta arbitral, né? Acho que nesse caso específico, sim. Não, é uma questão que tem outras questões de carta arbitral que também dá um arbitral inteiro aí. Dá. Pode conversar sobre isso também. Acho que até pode ser um dos temas, realmente, Exato. Se existe só uma análise prima facie, ou se existe essa análise prima facie, ou se o tribunal ou se o judiciário só tem que dar o cumprimento, é complicado mesmo. Mas acho que com essas perguntas, a gente então termina o Arbitalks de hoje. Peraí, o Caio resolveu complementar a pergunta dele, então antes de acabar. Ele perguntou, nesse caso, então, se o judiciário só devesse cumprir com a carta arbitral, o terceiro não signatário, ele teria algum remédio nessa hipótese? Qual seria esse remédio? Bom, vou de novo começar aqui. Na minha opinião, o remédio do terceiro nesse caso, se a carta arbitral fosse só cumprida sem nenhuma oportunidade de defesa, e considerando também que o terceiro não foi chamado para essa arbitragem, eu entendo que o meio de defesa possível aqui nesse caso, considerando que não era uma sentença final também, era uma decisão interlocutória, seria um mandado de segurança para o terceiro não ser prejudicado, e aí equipararia o tribunal arbitral a uma autoridade coatora, e teria urgência, enfim, teria que cumprir todos os requisitos, mas é isso que eu entendo como um raciocínio lógico dentro do direito brasileiro. Eu acho que a segurança racional faz sentido, mas também pensando alto, não sei se caberia uma declaratória do judiciário de que eu não sou parte da arbitragem. Eu não faço parte dessa arbitragem. Declare e pegam de uma liminar falando, olha, declare agora, impeça que eu participe, porque eu não fiz parte. E aí você, de novo, dentro dessas questões patológicas da arbitragem, vai criar um baita do imbróglio judicial, mas eu quero o judiciário aqui, sim, e o judiciário seria o órgão competente, assumindo que a parte não teria nenhuma vinculação ao contrato, a cláusula arbitral ou arbitragem. Eu quero que o judiciário declare que eu não tenho vinculação nenhuma a essa arbitragem porque eu não assinei, por vício de consentimento. Acabaria tendo a natureza de anulatória, mesmo que anulatória de uma decisão interlocutória do tribunal, teria esse caráter. E existe, eu não sei se eu sou premiado, mas em arbitragens que eu tenho, aparecem umas coisas assim como intervenção de terceiro. Eu já tive arbitragem com denunciação à lide. Então, não é um absurdo pensar que esse terceiro poderia tentar intervir no processo arbitral, se manifestando a respeito da ordem no próprio tribunal arbitral e pedindo para que ela fosse revista, que a decisão, uma revisão dessa decisão. Mas não acho que o mandado de segurança seja um absurdo. Eu pensaria nessa possibilidade de uma anulação da decisão interlocutória com um procedimento específico ou até uma intervenção na arbitragem desse terceiro. Será que eu sei que a gente já está passando um pouco do tempo, mas só por curiosidade, nesse caso da denunciação da lide, qual foi o resultado? Não sei se é confidencial ou não, mas... Não, o caso é confidencial em todo sentido e foi super importante essa figura, no final das contas, como parte da defesa do requerido. Então, colou.
Eu não posso ir muito Tudo bem. mas até porque eu era árbitro, se eu fosse parte era menos complicado, mas como árbitro ainda mais. E efetivamente foi muito bem pensado pelo advogado, e a parte compareceu ao procedimento e funcionou como um denunciado o tempo inteiro, apresentando as suas defesas específicas, o que, no final das contas, resolveu a questão. Deixa eu colocar mais uma pergunta que você colocou anterior, rapidamente, Sirene. Você falou da declaratória anulatória de decisão interlocutória, né? Que enfim, a inclusão de um terceiro na arbitragem. Cabe? Vocês acham que você queria colocar essa discussão? Tem natureza de sentença anulatória, sentença parcial, essa decisão que inclui o terceiro ou que exclui o terceiro? Olha, respondendo sem estudar muito, eu acho, a minha primeira visão é que caberia, porque da mesma forma que você tem que fazer alguma ginástica no final das contas para qualificar um tribunal arbitral como autoridade coatora no mandado de segurança, aqui você não pode deixar uma parte sem algum tipo de procedimento para contestar essa decisão. Talvez não seja o mais correto a gente falar efetivamente de uma anulação de sentença própria, vista como tratada na lei, mas, eventualmente, uma anulação do ato específico. Não sei. Aqui falando sem estudar o tema, num chutômetro absoluto. E é um tema que surge até porque depois a anulatória tem que ter o valor da causa, e aí você pega um não cabimento, e tem o valor da causa milionário, bilionário, que acontece com os honorários. É uma questão. Queria ouvir a Bruna também, o que ela acha disso, se possível, né, Bruna? É minha tese de mestrado, Teira. É verdade? Por isso que teve a discussão hoje à tarde, que o Caio está revisando a dele, queria opiniões. Mas, enfim, eu acho que é possível, sim, a intervenção. E aí, qual que era a segunda parte da sua pergunta? A pergunta era se cabe uma anulatória. Decisão que inclui anulatória de sentença parcial de decisão que inclui ou exclui terceiro da arbitragem. Eu entendo que sim, que é um remédio cabível. Eu acho que nessas situações muito específicas a gente tem que acabar se valendo numa arbitragem doméstica dos remédios processuais que a gente tem aqui previstos hoje para não prejudicar nenhuma das partes. Acho que é um raciocínio bem simples, mas é o que a gente pode, assim, né, nesse finalzinho de discussão, pode deixar aqui para finalizar. Tá bom. Bom, muito obrigada, pessoal. Acho que vocês não só contribuíram para o debate, mas também contribuíram para mais uns 3 temas de Arbitalks que a gente pode ter. Vou até conversar com o professor Cláudio depois, mas em meu nome e do professor Cláudio, eu agradeço muito a participação de vocês, de ficar aqui nessa segunda noite com a gente. Agradeço de novo a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP-Fiesp, e agradeço a todo mundo que ficou assistindo a gente até agora. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, hein? Um abraço a todos.